Olá, tudo bem? Vamos ao resumo da lição? Estamos estudando o livro de Gênesis e você é nosso convidado para aprendermos diversas curiosidades deste material e assim sermos fortalecidos pela esperança. Então, lhe convido a seguir nesta aventura do conhecimento. Vamos juntos? A lição desta semana tem por título A Queda. E o verso da semana está em Gênesis capítulo 3, verso 15, que nos diz assim: Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Em meio a tudo que Deus deu aos nossos primeiros pais no Éden, veio também um aviso. E ele disse: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Gênesis capítulo 2, verso 16 e o verso 17. Este aviso contra comer da árvore do conhecimento do bem e do mal mostra que, embora Adão e Eva devessem conhecer o bem, não deveriam conhecer o mal. Nos primeiros 2 capítulos da Bíblia, observamos que em cada estágio da criação, Deus avaliou 6 vezes sua obra como boa, e você confere isso nos textos a seguir. No fim da semana da criação, durante sua 7ª avaliação, Deus considerou seu trabalho muito bom. Gênesis capítulo 1, verso 31. Além disso, os primeiros humanos foram descritos como Arão, ou seja, nus, inocentes, ainda não seduzidos pela serpente, caracterizada como astuta. Em Gênesis capítulo 3, verso 1. Os humanos desobedeceram ao primeiro mandamento de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como resultado, o mal e a morte surgiram e o primeiro casal teve que deixar o jardim do Éden. Foi nesse contexto de desesperança que a primeira profecia de esperança, o primeiro evangelho, ecoou. Queridos, a primeira seção do texto de Gênesis capítulo 3, verso de 1 ao verso 13, conta a história da tentação e analisa seu mecanismo. Ironicamente, a tentação começou com uma conversa teológica, ou, mais precisamente, uma discussão exegética sobre o significado da palavra de Deus. É verdade que Deus disse, Gênesis 3, verso 1, a serpente iniciou a discussão fazendo a pergunta à mulher, que respondeu de imediato. Ah, que coisa, né? O diálogo entre a serpente e a mulher se desdobrou em 2 rodadas. Observemos então a estratégia da serpente e o erro da mulher. Na primeira rodada de Gênesis capítulo 3, verso 1 a 3, nós encontramos a seguinte coisa: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Que método pedagógico a serpente usou para aproximar-se da mulher? Você pode se perguntar e responder essa pergunta durante toda esta semana e chegar a uma conclusão. Outra pergunta para a sua reflexão: por que a serpente pareceu concordar com Deus? Você pode entender qual é o princípio. Como a serpente comentou a palavra de Deus, o que torna seu comentário perigoso e enganoso. Se você observar, Satanás, na forma corpórea da serpente, não veio acusando Deus, ele veio concordando, mas no meio das palavras que ele usa, que Deus proferiu, ele põe um pouquinho de mentira. Queridos e queridas, isso nos mostra que quando temos uma verdade com uma manchinha de mentira, tudo se torna uma grande mentira. E o risco que corremos é querermos discutir, conversar com aquele que não deve ter tempo e nem oportunidade em nossa vida e perdermos de vista a beleza da criação de Deus. Cuidado, pois essas sutilezas, essas coisinhas pequenas que às vezes julgamos como sendo amenas, pode nos levar à destruição e faz-nos perdermos também a salvação. Depois de analisarmos qual foi a estratégia que a serpente usou, é interessante percebermos o erro da mulher de Gênesis capítulo 3, verso 2 e verso 3, o qual nos diz assim: respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais.
Por que a mulher estava próxima da serpente? Você pode se perguntar e refletir sobre esta pergunta durante a semana. Uma outra pergunta é: por que ela lhe respondeu de imediato? E por que a resposta dela foi tão longa em comparação com a pergunta que a serpente fez? Às vezes, queridos, queremos explicar algo que não nos compete. Às vezes queremos proceder ou seguir em um caminho que Deus já disse que é perigoso seguirmos. Como diz a palavra de Deus, tem caminhos que para nós parecem perfeitos, mas no final é caminho de morte. Se a Bíblia diz para nós não fazermos isso, não há por que nós avaliarmos que isto é bom, ou avaliarmos que isso é a menos. E isso nos traz grandes prejuízos para a nossa vida e para nossos familiares. Na segunda rodada que nós encontramos aqui, de Gênesis capítulo 3, verso 4 ao verso 6, nós vemos a estratégia da serpente que ela usa no capítulo 3, verso 4 e o verso 5, dizendo o seguinte: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E aí lhe faço a seguinte reflexão com a seguinte pergunta: qual foram as duas questões que a serpente abordou em sua resposta à mulher? Como essas duas questões se relacionam entre si? O que esses dois argumentos dizem sobre o interesse da mulher? Queridos, entrarmos em contato ou em diálogo com aquilo que pode destruir a nossa fé, destruir a nossa vida, não é uma boa escolha. A mulher começou a dialogar com Satanás, com a serpente, e isto não era para estar acontecendo, mas ela escolheu, e essa escolha trouxe sérias consequências. Podemos analisar agora qual foi o erro da mulher em tentar responder ou explicar aquilo que não competia para ela. Ela simplesmente se afastar daquele momento. O erro da mulher está escrito em Gênesis 3, verso 6, que diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Que elementos podemos refletir da resposta da mulher indicam a influência da serpente sobre ela? Você percebe que a resposta da mulher já está influenciada com aquilo que a serpente a levou? Por que Adão não conversou com Eva sobre a decisão de comer ou não do fruto? Assim que Eva ouviu as últimas palavras da serpente, como Deus vocês serão, desejou ser como Deus. A frase que descreve o primeiro movimento em direção à tentação, vendo a mulher que a árvore era boa, é uma repetição exata da avaliação regular de Deus sobre a criação, que diz: e Deus viu que isso era bom. Esse paralelo sugere talvez que a intenção da mulher fosse tomar de fato o lugar de Deus, do Criador, como se ela mesma tivesse criado o fruto e esse fosse sua propriedade. E ela faz a mesma avaliação, ela olha para o fruto e analisa e avalia, e esse que pareceu agradável aos seus olhos. O texto começa com a serpente. A síntese da frase sugere ênfase. Além disso, a serpente tem um artigo definido, indicando que se trata de uma figura bem conhecida, como se o leitor já devesse saber quem é. Assim, a existência desse ser é afirmada desde a primeira palavra do capítulo. As Escrituras identificam a serpente como inimigo de Deus, Isaías 27, verso 1, e explicitamente a chamada de diabo e Satanás, lá em Apocalipse 12, verso 9. Da mesma forma, no Antigo Oriente Próximo, a serpente personificava o poder do mal. Ellen White declara a seguinte coisa, analise e veja esta declaração. Para realizar sua obra sem que fosse percebido, Satanás preferiu fazer uso da serpente como médium, um disfarce bem adequado ao seu propósito de enganar. Naquele tempo, a serpente era uma das criaturas mais astutas e belas da terra. Tinha asas e, enquanto voava, apresentava um esplendor deslumbrante, tendo a cor e o brilho de ouro polido. Patriarcas e Profetas, página 29. Ao falar sobre o diabo em qualquer forma que apareça, a Bíblia não traz uma simples metáfora. Satanás é descrito como um ser literal e não apenas um símbolo retórico ou um princípio abstrato para representar o mal ao lado tenebroso da humanidade. A serpente não se apresentou como inimiga de Deus. Ao contrário, se referiu às palavras de Deus, as quais ela repetiu e parecia apoiar.
Ou seja, desde o início podemos ver que Satanás gosta de citar Deus e, como se vê mais tarde, até cita as próprias Escrituras. Você confere em Mateus capítulo 4, verso 6. Observe também que a serpente não discutiu imediatamente com a mulher, mas fez uma pergunta indicando que acreditava no que o Senhor disse. Afinal, perguntou: é verdade que Deus disse? Gênesis 3, verso 1. Assim, desde o início podemos ver o quanto esse ser era astuto e enganador. Depois de pecar, Adão e Eva se sentiram nus, pois tinham perdido suas vestes de glória, que refletiam a presença de Deus. Salmo 8, verso 5, você pode ver isso e pode comparar com o Salmo 104, verso 1 e o verso 2. A imagem divina foi afetada pelo pecado, queridos e queridas. O verbo fazer na frase fizeram cintas para si, em Gênesis 3, verso 7, era até então aplicadas apenas a Deus, o Criador. E como se eles substituíssem o Senhor ao tentar encobrir seus pecados, um ato que Paulo denuncia como injustiça pelas obras. Gálatas, capítulo 2, verso 16. Embora o juízo divino sobre a serpente seja explicitamente identificado como maldição em Gênesis 3, verso 14, não acontece o mesmo quanto ao juízo divino sobre a mulher e o homem. A única vez que a palavra maldita é usada novamente se aplica apenas à terra, ou seja, ao solo, em Gênesis 3, verso 17. Ou seja, Deus tinha outros planos para o homem e a mulher. Eles receberam a esperança que não foi oferecida à serpente. Ainda que vivessem verdadeiramente no paraíso e não tivessem absolutamente nenhuma razão para duvidar do Criador, de suas palavras ou de seu amor por eles, nossos primeiros pais desobedeceram a Deus de modo aberto e flagrante. Entretanto, como qualquer pai amoroso, o Senhor queria apenas o bem para eles, não o mal. Porém, visto que conhecia o mal, Deus faria tudo o que pudesse para salvá-los deles mesmos. Assim, mesmo em meio a estes juízos, a esperança não se perdeu para eles. Deus se prontificou em fazer tudo para salvar a raça humana. E aí me diga, você gostou deste vídeo? Então lhe espero na próxima semana e convido você a compartilhar com o maior número de pessoas possíveis para que muitos aprendam as verdadeiras palavras da Bíblia. Uma maravilhosa semana para você e que Deus esteja contigo e que cada dia, cada manhã sejamos reavivados pela palavra de Deus. Vamos falar com este Deus Criador, mantenedor. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Pai. Obrigado, Senhor, por tua bondade e misericórdia. Obrigado porque mesmo em meio às nossas lutas, o Senhor se faz presente para nos abençoar e nos fortalecer nesta caminhada e jornada. Abençoa cada família que ouve esta mensagem e que o teu poder e Espírito Santo nos aqueça e nos auxilie nesta jornada até a tua breve volta. Perdoa os nossos pecados e nos fortalece em nome de Jesus. Amém. Queridos, te encontro na próxima semana para mais um resumo da lição.